Gaúcho, rodadas do meio de semana, terça, quarta e quinta-feira, de muito futebol pra gente conversar, futebol de qualidade, hein, pra gente estar trocando uma ideia aí. Bom, meus queridos, eu sou Gabriel Todaro, pra quem não me conhece, chegando agora no canal e também aqui no nosso Instagram. Eu sou Gabriel Todaro e vou trazer aqui pra vocês sempre no final das rodadas, ou seja, sempre de segunda, sexta-feira, trazendo pra vocês aqui o que de melhor, os principais jogos dos principais clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, meus queridos, vamos conversar que temos até inclusive estreia de campeonato aqui no Na Rede com Todaro, temos a estreia do Mundial de Clubes, o primeiro jogo da primeira fase, né? Temos também a Copa, o Campeonato Paulista, a Copa do Nordeste, enfim, vários jogos pra gente estar conversando aí, trocando uma ideia. Vamos começar com o jogo do time que vai estrear no Mundial de Clubes, né? O Palmeiras recebeu a equipe do Água Santa e venceu por 1-0 com gol de Dudu. Um jogo também levado muito no ritmo de treino, que eu tava falando do Palmeiras nos últimos jogos. O time vem se preparando muito bem para esse campeonato, para esse Mundial de Clubes, e, na minha opinião, muito melhor do que na última edição, na qual saiu sem fazer gols e saiu também. Não saiu, mas saiu como quarto colocado. Não estreou nem jogou na última edição. Também tivemos Corinthians e Santos na Arena Corinthians, da Neoquímica Arena, e o Santos venceu por 2-1. O resultado, inclusive, meus queridos, foi a gota d'água para a demissão do Silvinho no comando do Corinthians. Na minha opinião, uma demissão precoce, se vamos pensar no seguinte: é a terceira rodada do Campeonato Estadual, ainda tem toda a temporada pela frente e já temos a primeira queda de uns grandes aí do futebol nacional. O Silvinho deixa o comando do Corinthians. O jogo foi muito bom, na minha opinião foi um dos melhores jogos do Corinthians nas últimas partidas. Inclusive do Campeonato Paulista foi o melhor jogo. O Corinthians dominou todo o primeiro tempo, teve oportunidades para fazer 1-0 na primeira etapa, mas só foi fazer 1-0 com a entrada do Jô no segundo tempo. O que para mim ficou ainda mais evidente que o time necessita de um centroavante, de um cara ali dentro da área que vai dar a diferença. O Mantuan não é esse cara, o William não é esse cara, o Roger Guedes está muito longe de ser a grande estrela desse time, né, no começo da temporada. Então fica a necessidade de ter um camisa 9 ali, um centroavante, no Corinthians, quando fez o gol, fez 1-0, mas Marcos Leonardo e também as alterações que o Carille promoveu na equipe do Santos fizeram com que o time praiano virasse o jogo, né? O Marcos Leonardo fez um belíssimo golaço no 1-1 e converteu a cobrança de pênaltis no 2-1. Também duas equipes que não estão jogando bem. Esse talvez tenha sido o melhor jogo do Santos na temporada, o melhor segundo tempo do Santos na temporada. E o Corinthians teve o melhor jogo em si na temporada. Porém, teve ali 15, 20 minutos finais depois do gol do Jô, que esqueceu de jogar e, enfim, e aí só sobrou o Santos. Um time que também vem devendo muito é o São Paulo, que perdeu ontem por 4-3 de virada da virada. O Red Bull Bragantino saiu fazendo 1-0 com o Arthur. O São Paulo empatou com o Alisson, na minha opinião, o melhor jogador, ou a melhor contratação depois do Jandrei, que o São Paulo tem aí nesse começo de temporada. Empatou com o Alisson, depois o Red Bull Bragantino fez o 2-1 com o Alejandro, né? Já fica aí a musiquinha pra vocês. Igor Vinícius empatou, Caleri virou o jogo, 3-2. Aí o Red Bull empatou com o Johan, que foi um golaço. E aí, gente, foi muito gol, eu tô vendo aqui pra ter minha colinha. E o Gabriel Novaes, meu xará, virou o jogo para a equipe do Massa Bruta. E com isso, meus amigos, o São Paulo não fica só muito pressionado para a temporada, como soma apenas um pontinho em 3 jogos. Ou seja, de 9 pontos possíveis, o São Paulo fica com apenas umzinho. É campanha para se preocupar, sim, são 3 jogos, levando em conta que o Campeonato Paulista são 12 jogos. O primeiro quarto aí, a primeira fatia do campeonato já foi embora. Então, assim, o São Paulo vai ter muitos jogos difíceis. Esse final de semana, por exemplo, a equipe do Tricas ou do Soberano não joga. Vai jogar apenas no meio de semana contra a Ponte Preta, se eu não me engano. Ponte Preta, depois tem o Novo Horizontino. Enfim, e ainda tem os 3 clássicos para jogar: Corinthians, Santos e Palmeiras. Muito, muito perigosa a situação do tricolor paulista. Vamos agora para o Rio de Janeiro, estado vizinho aqui de São Paulo. Muita rinha aí com o estado. Vamos para o estado do Rio. Os cariocas que estão devendo, estão faltando com transmissão. Cariocão Play, como você é horroroso.
O Flamengo ganhou do Boa Vista por 3-0, com gols de Marinho, Pedro e Gabriel. Um jogo assim que o Flamengo teve ampla dominância do jogo. Boa Vista não apresentou nenhuma dificuldade aí pro Flamengo durante os 90 minutos. O Botafogo recebeu a equipe do Madureira e ganhou por 4-2 na quinta-feira. Os gols do Fogão foram anotados por Diego Gonçalves, Joel Carli, Canu e Raí. E o Pipico fez 2 gols do Madureira. O Madureira chegou a fazer 2-0, mas o Botafogo dominou o segundo tempo, conseguiu fazer 2-2 e também virar a partida e aí ampliar para o 4-2, né? Na quinta-feira também tivemos o Fluminense 1, Audax do Rio de Janeiro 0. O Cano fez o primeiro gol com a camisa do tricolor carioca. Assim, o que eu fico desse jogo é o seguinte: o torcedor brasileiro precisa aprender um pouquinho mais. Eu já falo isso desde a temporada passada no Campeonato Brasileiro, com os pedidos de demissões aflorados, né, por resultados ruins. Você não pode vaiar ao Abel Braga só por conta de ele não ter colocado o Ganso. Meus amigos, o Ganso sumiu o futebol dele lá em 2011. Foi a última vez que o Ganso foi unanimidade em qualquer time, lá em 2011. A partir daí, sim, contestável temporada após temporada. Então, assim, não é novidade para mim o Ganso ser reserva do Fluminense, reserva do Santos, reserva do Palmeiras, São Paulo. Inclusive, tem times que ele nem sequer estaria no elenco. Caso de Flamengo, Palmeiras, Atlético, ele não estaria nem no elenco desses times hoje. Bom, vamos pro Campeonato Mineiro, vamos para Minas, Triângulo Mineiro. Uberlândia recebeu a equipe do Atlético Mineiro e nem tocou na bola. 4-0 pro Galo, gols de Sacha Arana, Fábio Gomes e Ademir. Também o primeiro gol do atacante que veio do Coelho e fez aí o seu gol pela equipe do Atlético Mineiro. Falando em Coelho, o Coelho foi lá pro Mineirão, saiu da Arena Independência, viajou, andou alguns quilômetros aí, alguns quarteirões e foi pro Mineirão jogar contra o Cruzeiro, clássico mineiro, atualmente a terceira melhor equipe de Minas contra a segunda, e a segunda venceu. O Coelho venceu por 2-0 com gols de Patrick e Alê e venceu o clássico, né? O Cruzeiro perdeu o jogo em campo, perdeu na briga, perdeu para cenas lamentáveis na arquibancada também. O Cruzeiro, assim, vai de mal a pior, meus queridos, vai de mal a pior. Não consegue apresentar um bom futebol, tá longe de apresentar um futebol, e com esse time, com esse futebol, provavelmente vai ficar mais um aninho aí na Série B. Vamos agora descer pro sul do país. O Internacional foi visitar o São Luís e ficou no 0-0, ou seja, poupa tempo, a gente não fala muito, 0-0, jogo ruim, é isso. Juventude e Novo Hamburgo, era para ser também um poupa tempo 0-0, mas teve gol, então a gente fala um pouquinho mais assim, só um pouquinho. O Gabriel Tota fez 1-0 pro Juventude, mas minutos depois, Júnior Timbó fez 1-1 pro Novo Hamburgo. E, meus amigos, o Juventude segue sem vencer no Gauchão também. Perdeu pro Inter, perdeu na última rodada pro São Luís e agora empatou com o Novo Hamburgo dentro de casa. Vem jogando muito mal, preocupante esse início de temporada pro Juventude. Podemos dizer que mais um técnico tá na reta, né? O nosso grandíssimo... Fugiu o nome agora, mas tá na reta o nome dele. Jair Ventura já tá na reta, o nome dele aí na frente do Juventude. Desculpem o Jack, tá latindo, tá querendo participar da nossa conversa. Vamos agora subir um pouquinho. Rio Grande do Sul, vamos para Santa Catarina. O Avaí foi visitar o Juventus e ficou no 0-0. Juventus que, meus amigos, uma informação curiosa só desse pouco que eu vim falar para vocês. Juventus, o time de Maicon Leite. Sim, aquele. Ficou no 0-0 com o Avaí. Agora vamos pro centro-oeste do Brasil. Goiás, alô Goiânia! Goiânia recebeu o jogo entre Atlético Goianiense e Goiatuba e adivinha, o Dragão perdeu o jogo. Sim, existem zebras no centro-oeste do Brasil. 2-1 pro Goiatuba, gols de Murilo e Alex, e Léo Pereira fez o gol aí do Atlético Goianiense. Na quinta-feira tivemos Goiás e Jataiense por 3-1. O Goiás venceu por 3-1 com gols de Nicolas, Auremir e Elvis. E o próprio Goiás fez o gol do Jataiense, gol contra de Caetano. Assim, de todos os jogos do Goiás até aqui, esse definitivamente foi o melhor de todos. Foi a primeira vitória do Goiás, não por isso, mas foi o jogo que a equipe conseguiu dominar mais o jogo, não deu tantas oportunidades assim para o Jataiense e conseguiu construir a sua vitória com muita tranquilidade. Virando de página aqui no meu caderninho maravilhoso, super organizado, temos Cuiabá. Sim, no Mato Grosso também temos futebol, além de todo o Pantanal. Temos futebol, temos Cuiabá ganhando do Nova Mutum por 3-2. E adivinha quem fez os gols? Rodriguinho. E quem que é o outro? Isso mesmo, Alisson fez o gol aí
Fizeram os gols do Cuiabá, e também teve o gol aí do lateral direito, João Lucas, que fez uma ótima temporada ano passado. Se manter aí o nível, também vai fazer uma ótima temporada nesse 2022. Chicão e Romário fizeram os gols aí do Novo Mutum. Vamos descer novamente para o Campeonato Paranaense. Sim, Coritiba 2-0 no Rio Branco. Os gols foram de Igor Paixão e Léo Gamalho. Também foi o melhor jogo disparado do Coxa Branca. Dominou o jogo o primeiro tempo, fez 2 gols inclusive no primeiro tempo e só administrou o jogo. Eu acho que quando um time faz uma partida bem tranquila, significa que foi o melhor jogo da equipe, né? Porque você não precisa dominar, ser agressivo com o time o tempo todo. Muitos times são assim, né? Você pode ver muitos scouts aí, 24 chutes e o time acaba sendo derrotado. Então o Coxa conseguiu dominar o seu adversário, venceu com muita tranquilidade, fez 2-0 no primeiro tempo e só administrou o jogo, mas só ficou aqui, ó, tocando de um lado pro outro. Joga muito o Coritiba, filho. Lá no Couto Pereira vai ser difícil o Coritiba perder, assim como o Juventude vai ser difícil perder no Alfredo Jaconi. Bom, na quinta-feira tivemos o Londrina recebendo o Atlético Paranaense desde os anos 2000. Décadas passadas. Sim, você que nasceu nos anos 2000, são décadas passadas. O Londrina não perde dentro de casa no Estádio do Café para o Atlético Paranaense e assina. Continua. O Londrina saiu com 1-0 com gol de Augusto, zagueiro revelado pela equipe do Palmeiras, mas sofreu um empate logo em seguida. Não, em seguida não, né? No finzinho do jogo, porque o gol do Augusto também foi meio que no fim do jogo. Daniel Cruz empatou para o Atlético Paranaense. Os meninos do Atlético vêm jogando um pouquinho mal, assim, vem devendo um pouquinho de futebol. Mas dá para entender, são garotos e estão jogando contra profissionais aí que estão dando a vida dentro de campo. Mas segue assim aí, o Atlético não consegue vencer da equipe Londrina. Na Copa do Nordeste já temos um dono aí na Copa do Nordeste, um time que vem jogando muito bem. É o Fortaleza. Em 2 jogos, 7 gols. Nenhum sofrido. Sim, esse é o Fortaleza na temporada 2022 de Vojvoda. O Fortaleza foi até Fortaleza, no Ceará, foi até o Castelão, venceu a equipe do Floresta e com gols de Romarinho e De Pietri. Vem jogando muito bem a equipe comandada por Vojvoda. O próximo jogo, inclusive, meus amigos, desse final de semana, Ceará e Fortaleza. Sim, clássico lá de Ceará, lá de Fortaleza. O nome do estado versus o nome da capital, então vai ter um jogar só. Primor técnico. E pancadaria também, porque a gente, né, sabe que clássico tem isso. Bom, Mundial de Clubes! Estreia do Mundial de Clubes. Primeiro joguinho entre Al Jazeera e Aspirai. E seguinte, meus queridos, eu vou me arriscar em falar os nomes aqui dos jogadores. Peço a compreensão de vocês, caso a minha pronúncia não esteja adequada e, né, certa em relação a esses nomes. Mas o Al Jazeera venceu por 4-1 com muita tranquilidade. Se você for ver os melhores momentos do jogo, meu amigo, a entrada do Aspirai foi o melhor momento deles no jogo. Porque até o gol deles foi um gol contra, foi o gol contra do Al Jazeera. De Mohamed Rabi fez o gol aí do Aspirai, gol contra, né, do Aspirai. Os gols do Al Jazeera, por sua vez, foram de Zayed Al-Ameri, Al-Atas, Milor Kosanovic, esse aí é o nome mais fácil, e Adobi Diaby fizeram os gols do Al Jazeera. Certeza que eu falei errado. É certeza, é certo isso. É mais certo do que o Al Jazeera ia passar pelo Aspirai. Mas bom, meus queridos, esse final de semana vamos ter mais 2 partidas. Vamos saber quem vai enfrentar Chelsea e quem vai enfrentar o Palmeiras. Monterrey e Al Ahly vão jogar no primeiro jogo, e Al Jazeera e também o Al Ahly vão jogar o outro jogo do Chelsea. E é isso, meus queridos. Volto a dizer que se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, curta os vídeos, curta esse vídeo também, compartilhe com os amigos. Todara falou umas coisas da hora lá sobre o Mundial, Campeonato Paulista, Copa do Nordeste, enfim, tá trazendo tudo aqui pra vocês, ó. Primeiríssima mão, resumidinho, que você não precisa assistir, por exemplo, você não precisa assistir São Luís Internacional ficando 0-0. Eu te falo aqui, foi poupar tempo, foi jogo feio, foi horroroso, não vai perder esse tempo, entendeu? Facilita a sua vida, entendeu? É isso, meus queridos, um abração, fiquem com Deus e até segunda-feira, porque teremos muitos esportes para trazer para vocês. Um abraço, até lá, tchau, tchau.